irmãos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Ainda bem que João fez o trabalho mais difícil. Ele separou um tempo para tentar descrever quem é Jesus. E aí ele deixou pronto aqui para nós. Resta-nos hoje lembrar e declarar aquilo que está escrito aqui em João 1. Eu imagino que ele separou um tempo ali e pensou: o que eu vou colocar aqui? Talvez usando uma pena ali naquela época, né? O que eu vou colocar aqui? Quem ele é? E ele resolveu chamá-lo de o Verbo, a palavra. Porque não dá para fazer nada, você não faz uma oração, uma frase sem um verbo. Você não expressa uma ação sem um verbo. E aí fica a pergunta: o que você fará sem Jesus? Vamos ler aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? Podem se assentar. Então aqui João deixou mais fácil para nós declararmos quem ele é. Ele é o Verbo. Ele estava no princípio com Deus. A gente hoje, no dia de Páscoa, nós cristãos, nós amamos contar a história mais linda, a história de amor mais linda que já existiu, que é a história da cruz. Essa é a história que nos deu vida, que mudou o nosso destino para sempre. E nós amamos falar do sacrifício de Jesus, da entrega de Jesus. Com muito orgulho hoje, nós relembramos quem Jesus é por nós e o que ele fez por nós. Só que ninguém nos pergunte por quê. Porque se perguntar, nós vamos ficar sem palavras. Por que Jesus? Por que eu? Por que a minha vida? Por que suportar uma morte que não era sua? Por que uma entrega deste tamanho? Por que Jesus nos amou? Eu gostaria de poder fazer uma palavra, ou ouvir uma palavra, só com as justificativas do porquê nós, porque Ele nos amou. Mas nós não temos essa resposta. A conta não fecha. Pegar a sua melhor qualidade, pegar aquilo mais lindo, a obra mais linda que você já fez, o seu maior acerto, ainda não justifica essa entrega. Que amor é esse? Que tamanho de amor é esse? A única pista que a Bíblia deixa, o traço de uma resposta é: eu escolhi te amar. Eu escolhi você. A Bíblia fala: com amor eterno eu te amei, com misericórdia eu te atraí. Ele escolheu nos amar e Ele nos amou primeiro. Mas o porquê, talvez seja alguma conversa lá para o céu. A gente olhar para Ele e falar: por quê? Ele escolheu se entregar por nós. E a gente falou aqui que Ele é o Verbo, Ele é a palavra. E lá no Gênesis, tudo começa pelo poder da palavra. Jesus é o poder da palavra de Deus em ação. Ele é o próprio Verbo agindo. E a gente vê ali que a terra estava vazia e sem forma. E pelo poder da palavra, e o verbo escolhido ali foi o haja. Haja luz, haja. E Deus foi criando tudo pelo poder da palavra dele. Nesta noite, o Espírito Santo quer reforçar no nosso coração: Ele ainda é o haja de Deus. Ele ainda é o poder criador de Deus. O tema dessa mensagem é: eu preciso de Jesus de novo. E eu preciso do haja de Deus. Talvez essa seja a situação da nossa vida em alguma área, sem forma,
e vazia. Ainda um projeto indefinido, nada pronto, inacabado. Nós estamos precisando do haja de Deus. E basta uma palavra. Basta que o verbo vivo tome conta da nossa história de novo. Para que aquilo que era sem forma e vazio tenha tudo criado de novo. E hoje a gente celebra a Páscoa. E a história da Páscoa a gente aprende ainda pequenininho, ainda criancinhas ali na salinha. E o poder do que é a Páscoa vai fazendo cada dia mais sentido para nós. E a gente começa a entender o tamanho daquilo que nos alcançou. E a gente vê que ali o povo precisava de uma libertação. O povo estava sendo escravizado e eles queriam ser libertos para adorar, libertos para servir. Isso já traz para nós uma reflexão do que você acha que precisa ser liberto ainda para adorar, para servir. O que ainda nos amarra, o que ainda nos impede de uma vida de adoração, de uma vida de entrega e adoração diante de Deus. E ali, quanto mais o povo queria ser livre, mais os hebreus clamavam por misericórdia, mais Faraó apertava a coisa. Dava mais trabalho para eles não terem tempo de reclamar. E aí Deus interveio na situação, com um lindo plano de libertação do povo da terra do Egito. E ali Faraó estava irredutível, plano de Deus também. E ele foi ali endurecendo o coração, e Deus foi manifestando o seu poder. Através da relutância de Faraó, Deus manifestava seu poder. Às vezes a gente questiona Deus, por que o tamanho dessa prova? Porque quanto mais eu clamo, mais difícil a coisa fica. É para a história ser ainda mais grandiosa. É para o nome dele ser engrandecido e ele revelar o seu poder através da nossa vida. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aquilo que nos enfraquece, que a gente acha que nos deixa vulnerável, é ali que Deus age. É ali que Deus transforma em poder e glória para ele. E foi assim, ele foi mandando as pragas. E através das pragas, o nome de Deus era conhecido. E em terras distantes, olha, o Deus que mandou os gafanhotos, o Deus que transformou um rio inteiro em sangue. E as pragas foram avançando ali em nível. Até que chegou a hora de um anjo da morte passar pelas casas. E aquela casa que tivesse nos umbrais das suas portas o sangue de um cordeiro puro, o anjo da morte ia passar por ela, sem matar o primogênito. E esse é o significado da palavra Páscoa: passagem, passar por cima. E aquelas casas seriam poupadas. Os egípcios, eles tinham uma crença de que se eles escrevessem alguns textos, algumas palavras pagãs, ali nos seus umbrais das suas portas, eles seriam libertos e livres de maldições. Então Deus trabalhou naquilo ali, que os egípcios conheciam. Então tinha escrituras nas portas dos egípcios para mostrar livramento. E Deus trabalhou bem nas portas ali, exatamente ali que ele mandou pôr o sangue do cordeiro. E o que seria poupado? O que tinha de mais precioso dentro daquela casa? O primogênito. O filho é o que você tem de mais precioso. O primogênito, ali estava uma grande expectativa, um grande investimento da linhagem, da geração. Então, naquele dia, foi poupado o que tinha de mais precioso. E mandou espargir ali, passar nos umbrais daquela porta, o sangue do cordeiro. E a gente sabe que ali, o anjo da morte passou e foram poupadas as casas onde havia o sangue do cordeiro. E o que havia de mais precioso dentro daquelas casas foi preservado. Nós sabemos que pelo sacrifício de Jesus, nós não fomos apenas espargidos com sangue, salpicados, respingados com sangue. Nós fomos lavados, banhados pelo sangue do Cordeiro. Para proteger algo precioso, igual lá na Páscoa. Para proteger o que há de mais precioso. Deus nos banhou com o sangue do Cordeiro para proteger o quê? O que precisa ser preservado e poupado neste tempo?
o que não pode perecer. Deus não está preocupado com os bens da nossa casa. A gente está, e às vezes mais do que a gente deveria. Mas Deus quer poupar a nossa família, Deus quer poupar a nossa alma. Deus mandou guardar algumas coisas. Tem alguns versículos que falam assim: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O sangue do Cordeiro protege o nosso coração. O anjo da morte passa por cima. O sangue do Cordeiro preserva a nossa alma, porque a Bíblia fala: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. A Bíblia fala: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que eu preciso que seja preservado? A minha alma, a salvação que eu ganhei. Deus tinha um plano de libertação para aquele povo, e era para todo mundo ir junto. Era para todo mundo da família passar todinha pelo meio daquele mar. Então Deus preservou os primogênitos. Deus tem um plano de libertação ainda para a nossa casa. E Deus quer que a gente entre pelas portas celestiais, todo mundo junto. E que nenhum se perca. Que nenhum dos nossos se perca. E é por isso que nós temos clamado: Senhor, cobre os nossos filhos, cobre a semente com o sangue do Cordeiro. O Senhor tem gerado no nosso coração tantas palavras para este tempo, mas tem uma que tem sido recorrente: preserva a semente, guarda a semente, protege a criança, protege o coração do jovem, não deixe que eles se percam, não deixe eles ficarem para trás. Não é para ninguém ficar para trás, e é com o exemplo. E aí Deus institui ali a Páscoa, um memorial. Deus trabalha com memorial, para que uma geração conte à próxima geração o tamanho da libertação que foi vivida. E ali Deus dá as instruções de como seria celebrada a Páscoa. E Ele fala algo interessante: vocês vão comer pão sem fermento para celebrar a Páscoa. E eles fizeram do jeitinho que Deus mandou. Quem já fez pão sabe que quando você coloca fermento, você tem que deixar o fermento agir. E isso leva tempo, isso é um processo. Mas não havia tempo. Foi com pressa que Deus tirou o povo do Egito. Foi com pressa. Por isso sem fermento. E é algo que nós temos que trazer para o nosso dia. Eis que cedo venho, breve virá. Nós temos que estar prontos e ter pressa para sair daqui. Essa não é a nossa terra. Nós não somos daqui. Deus vai nos levar para casa. E Ele tem pressa. Ele cedo vem. Então aquele pão sem fermento fala disso. Não dá tempo de deixar esse pão crescer. A Páscoa fala desse memorial. Eu vou tirar vocês daí. E eu tenho pressa. Deus tem pressa de levar a noiva. De resgatar o seu povo. E nós ouviremos o sinal da trombeta. E terá aqueles que serão recolhidos com Jesus, levados com Cristo, e aqueles que vão ficar para trás. Páscoa tem que lembrar disso também. Páscoa tem que lembrar da separação entre aquele que serve e entre aquele que não serve. Eu preciso de Jesus de novo, porque eu preciso ir para casa. Eu preciso ir para o lugar que Ele preparou para mim. Então eu preciso estar revestido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos entrar no céu. E é assim que nós seremos apresentados para os seres celestiais. Quem são estes? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus é mencionado ali ainda. Houve uma reunião no céu, antes de criar tudo. Fala: o homem vai pecar. E nós vamos precisar resgatar o homem. Quem vai? E aí Jesus levanta a mão: eu vou lá. Eu vou salvar. Eu vou resolver. E ali Ele já mostrava necessário na nossa vida, antes mesmo da gente pensar em existir. E aí o homem cai. E ali já no Gênesis, ainda no Gênesis, é levantada uma promessa da semente da mulher. Vou levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. E ali as promessas sobre o libertador vão permeando toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Falando, eu quero ler aqui em Romanos 5:19, explica bem a redenção, falando assim, ó: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores,
assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então precisou um Adão para nos condenar. E o último Adão, Jesus, já libertou. Jesus tomou sobre si o nosso peso, a nossa culpa. E ali a Bíblia vem trazendo, e Isaías fala como que ele viria. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. E a Bíblia fala que ele seria moído pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí Maria, ela recebe um comando: gera Jesus. Dentro de você, deixa crescer o Filho de Deus. E através da sua vida, deixa Deus cumprir o propósito. Esse comando agora é nosso. Agora é para nós que ele diz: gera Jesus dentro de você. Deixa eu cumprir meu propósito através da sua vida, através da sua história. Deixa Jesus crescer dentro de você. Era só da Maria essa missão, mas agora é toda nossa. Deixa Jesus crescer dentro de você. Deixa Jesus, que todo o seu corpo, assim como uma gestante, todo o corpo dela se envolve na gestação daquele ser. O cérebro e todos os órgãos entendem quem é a prioridade. A gente fica até meio lentinha, quem já gerou sabe. A nossa memória não funciona muito bem, porque concentra tudo ali, Vamos deixar ele crescer. No finalzinho não tem espaço nem para o pulmão mais, o pulmão fica espremido. Os órgãos vão se espremendo ali dos lados, porque o que é importante está ali, dentro do útero. Tem que tomar vitamina, porque toda a vitamina, tudo que você tem vai para ali, para gerar, para ele crescer. Então existe uma renúncia geral no corpo todo. Coloca toda a energia ali, Nós estamos gestando Jesus, como Maria fez. Toda a energia, tudo que temos, todo recurso e investimento é para deixar Jesus crescer através da nossa vida. É dar a luz a Jesus. Onde a gente chegar, a gente mostra Jesus. A gente carrega Jesus por onde a gente passa. E a gente cumpre o propósito. O propósito para o qual nós nascemos, que é gerar Jesus. Porque a gente precisa de Jesus de novo e de novo e de novo. Hoje, dia de Páscoa, a gente precisa de Jesus de novo. Essa história, ela não pode ser nunca esquecida. A gente não vai esquecer dela. Isso aí, a gente não tem esse peso. Esquecer não. Mas cuidado, não subestime o poder libertador de Jesus. Não deixe perder o deslumbre. Foi isso que Deus colocou no meu coração esta noite. Não perca o deslumbre. Não se acostume com essa história a ponto de não se emocionar mais. Aquele porquê, Jesus, foi por mim, Jesus. Com encantamento, com deslumbramento, não pode se perder. Não subestime, porque você ainda não viu nada. Deixa essa frase entrar no seu espírito e gerar vida, porque foi o Espírito Santo que trouxe essa frase. Você ainda não viu nada. O poder libertador de Jesus na nossa história ainda não fez tudo o que ele é capaz de fazer. Se a gente já acha que já viu tudo de Jesus, a gente não viu ainda nada. A Maria Madalena é um ótimo exemplo disso. Deus foi me mostrando ali através da vida dela que a gente precisa de Jesus de novo. E quando a gente acha que ele não podia libertar a gente mais do que ele já tinha libertado, ele mostra que ele pode. A história dela, ela era uma mulher que tinha 7 demônios. Eu imagino que um só já faz um estrago grande, né? Falando coisa no ouvido, ela já não tinha controle de si mesma. 7 demônios, imagina a vergonha, o escárnio que aquela mulher passou. Imagina o tamanho da condenação que aquela mulher passava. Dia após dia, com acusação, porque a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E toda a destruição, toda a morte, e tudo foi roubado daquela mulher. Estava tudo sobre a vida dela, 7 demônios. Até que Jesus entrou na história dela. E Jesus libertou Maria Madalena.
Imagina, ela estava cega e agora ela enxerga. Estava morta e agora está viva, lúcida, caminhando em vida, em liberdade, se alimentando das palavras de vida eterna, vendo Jesus operar tantos milagres. A vida dela era outra. Comia com Jesus, andava com Ele, e ela estava sempre por ali. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Maria Madalena sempre por ali. E a libertação que ela experimentou não foi pequena. O testemunho dela não foi pequeno. Mas se ela fosse convidada para pregar aqui hoje, acho que ela ia falar pouco desses demônios, falar pouco dessa escuridão que ela viveu. Porque foi ela que estava chorando lá no jardim, lembra disso? Pensando que tudo acabou, com saudade dele já. Pensando assim, os melhores momentos que eu já vivi, foi ele que me deu. Tudo de bom que eu já conheci na vida, foi ele, foi por ele, foi através dele. Só que aí, enquanto ela chorava, ela viu um jardineiro. E ela pergunta: onde foi que colocaram ele? Cadê o meu mestre? Cadê meu Jesus? E ele a chama pelo nome. Ele chamou ela pelo nome. Naquela hora, a Maria descobriu que ela precisava de Jesus de novo. Naquela hora ela percebeu que se ela já achava que ele já tinha visto tudo, ela não tinha visto nada ainda. Ela descobriu algo melhor do que ser liberta da morte e dos 7 demônios. Ela viu Jesus Cristo, o Rei ressurreto. Ela viu aquele que venceu a morte. Ela descobriu que ela foi liberta da própria morte, porque a ressurreição e a vida estavam ali diante dela. Quando a gente achava que não podia ser mais livre, quando a gente achava que ele não podia ser mais lindo, quando a gente achava que já tinha um testemunho lindo de vitória com ele, ele vai lá e mostra que a gente não tinha visto nada ainda. Maria teve um testemunho mais lindo ainda para contar. E acho que era disso que ela ia falar com a gente hoje. Eu vi o Cristo ressurreto. Eu vi ele morrer. Eu vi espancarem ele. Eu vi levarem o corpo dele. Eu vi ele ser sepultado. Mas eu vi o Cristo ressurreto. Ela viu a pessoa de Jesus, o Cristo que venceu a morte. E essa história traz para você hoje. Não importa quanto tempo você caminhe com Jesus. Não importa a beleza do testemunho que você já carrega, que não é pequeno. Todos nós aqui temos testemunhos de libertação, de cura. Ele nos deu um novo nome, uma nova história. Só que a experiência de Maria, encontrando o Cristo ressurreto, é para nós um lembrete. Você ainda não viu nada. Você ainda não viu do que eu sou capaz pela sua vida. Você vai me ver como o Cristo ressurreto, glorificado, assentado num alto e sublime trono, e chamando a gente pelo nome. No grande dia, a gente vai ver o Cristo ressurreto, e a gente vai ver que ele não venceu a morte só daquela vez, e que ele fez de novo. Ele venceu a nossa morte e nos chamou para uma vida eterna, porque nós estaremos num corpo glorificado também, e ele vai nos chamar por um novo nome. Então a nova história que Maria viveu, o novo testemunho dela, é para nós também aqui. Deus ainda tem muito para fazer na nossa vida. Jesus ainda pode agir. Ele é o haja de Deus ainda nos dias de hoje. Ele tem libertação ainda para nós. O sangue do Cordeiro ainda está nos umbrais das nossas portas. O Senhor, Ele ainda guarda aquilo que é precioso para nós, aquilo que precisa ser preservado. Nós o veremos face a face, e aí nós teremos noção do tamanho daquilo que Ele fez por nós, do tamanho daquilo que Ele é capaz por nós. Hoje é um dia de celebrar o que Ele fez, a vida. A Bíblia fala que nós temos que crer como diz as Escrituras. Crer que Ele veio e se fez carne. Crer que Ele habitou entre nós. Que Ele sentiu fome, sede, cansaço. Transpirou. Lá no Getsêmani se sentiu agoniado. Ele habitou entre nós, Ele se fez carne. Ele morreu
e nós temos que crer na sua morte, e ele ressuscitou, e nós cremos e vivemos para contar essa história e para testificar essa história. Gerar Jesus e mostrar Jesus ao mundo é hoje a minha missão, é a sua missão. E não perder o deslumbre, não subestimar o poder da cruz. Ainda há tanto para ser feito através de Jesus, na minha vida, na sua vida. Que nesse dia, nessa Páscoa, seja um dia para a gente recordar o que foi feito, mas encher o nosso coração de expectativa para aquilo que Ele ainda pode fazer. Ele ainda pode fazer muito mais na nossa vida, na nossa história, na nossa casa. Esse poder libertador encontrou a gente. Aí vem o outro porquê. Por que a gente? Porque num dia de Páscoa, eu e você sabemos o que realmente é a Páscoa, enquanto tantos não sabem. Porque houve uma graça dispensada sobre nós. A graça de Jesus nos alcançou. Ele nos escolheu e nos delegou uma missão, fazê-lo conhecido. É tudo sobre Jesus, do início ao fim. Tudo aponta para Ele. Ele é o centro de tudo que há. Ele é o nosso assunto preferido. Ele é aquilo que nós temos de mais precioso. E que ninguém nos roube Jesus. E que ninguém nos tire do momento da libertação. Que a Bíblia fala que todo olho o verá. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. E Ele comprou para Deus todo povo, língua e nação. Nós fomos comprados por um alto preço. E haverá o grande dia em que a gente vai sair dessa terra que nos é estranha. Como o Egito, aquele povo não pertencia ao Egito. E com mão poderosa, Deus os libertou do Egito. Haverá um dia em que Jesus nos chamará pelo nome. E nós seremos libertos deste mundo. Ele vai nos levar de volta para Ele. Porque nós pertencemos a Ele. Eu quero te convidar para ficar de pé. E nós vamos fazer um memorial aqui neste momento, nessa oração. Nós vamos agradecer pela vida, morte e ressurreição de Jesus. E nós vamos pedir a Ele orientação. Jesus, já que eu sei, já que eu estou aqui livre, me ajuda a não subestimar a cruz. Me devolva o deslumbre pela Tua presença. Me devolve o encantamento pela salvação. Salmista Davi orou: não deixe que eu perca a alegria da salvação. Não podemos perder aquele júbilo de sermos salvos. Não se acostume com isso. Nós vamos orar e pedir a Deus: o que eu faço com isso? O que eu faço com esse chamado? Maria, ela nos ensinou o que fazer com tamanho chamado. Ela se ajoelha, se rende e louva e fala: que se cumpra a tua vontade. Nós recebemos o mesmo chamado e nós vamos agir como Maria. Nós vamos dizer: eu te louvo, a minha alma engrandece ao Senhor. Se cumpra em mim, que se cumpra em mim. Essa é a nossa oração nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos, estamos na Tua presença. Senhor, nós queremos que nesse dia de Páscoa, nós queremos celebrar a Sua vida, a Sua morte, a Sua ressurreição. Nós queremos Te dar graça, Senhor. Louvar e engrandecer o Teu nome. Nós queremos Te dizer: Senhor, eu não me acostumo, Senhor. Oh, Senhor, eu Te engrandeço pela cruz, pela libertação que alcançou a minha vida, a minha história. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, que nunca falte o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas, Senhor. Nos ajuda a preservar aquilo que é sagrado, aquilo que é precioso. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que o haja de Deus opera na nossa vida nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, aquele que é a palavra, nós cremos, Senhor, que tudo que está morto, tudo que está vazio e sem forma, nas Tuas mãos será transformado em vida e vida em abundância.
Senhor, como Maria, nós nos rendemos, Senhor, ao grande chamado de gerar Jesus, de fazer Jesus crescer, de exaltá-lo, que se cumpra em nós o teu chamado, o teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a estar alertas e preparados para o grande dia do Senhor. Obrigado, Jesus, por um amor que nós não conseguimos explicar, por um amor que nós não conseguimos medir. Senhor, nós podemos declarar nessa Páscoa: eu nunca saberei o preço do meu pecado naquela cruz. Nós podemos bradar nesta noite: eu sou livre, eu fui justificada, eu fui lavada pelo sangue do Cordeiro, eu sou amada, eu sou escolhida. Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha história. Senhor, nós cremos, Deus, que ainda há muito para ser feito. Nós ainda não vimos nada, porque grande é o teu poder que age e opera em nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre que há muito ainda a ser feito em nossa vida, em nossa história. Senhor, nós achávamos que já tínhamos sido tão amados, tão libertos, mas o Senhor tem para nos mostrar uma nova libertação. E nós clamamos como igreja nesta noite: Jesus, eu preciso do Senhor de novo. Jesus, eu preciso de Ti de novo e de novo e de novo. Em nome de Jesus. Amém.